Fala, gurizada! Sejam todos muito bem-vindos ao canal Samurai Nerd. Eu sou o Thiago Samurai e no vídeo de hoje nós vamos ver 10 perguntas sem resposta. Roda a vinheta! Um dos instintos mais naturais do ser humano é questionar as coisas. E a gente faz perguntas desde criança e durante toda a nossa vida a gente está sempre questionando algumas coisas, querendo saber algumas respostas para algumas perguntas que às vezes são difíceis de ser respondidas e outras que são impossíveis de ser respondidas. E existem hoje no mundo muitas e muitas, quase que infinitas perguntas que não têm resposta. Mas eu selecionei 10 questões aqui para a gente debater aqui junto, digamos assim, né? Porque vocês podem usar os comentários para dar também a opinião de vocês. E que são perguntas que não têm resposta. Muitas vezes, claro, né, conforme a religião de cada um, a própria religião acaba explicando. Mas tem sempre essa coisa, né, de religião contra a ciência, né, essa coisa de que não existe um consenso geral sobre algumas coisas da vida. E essas perguntas selecionadas aqui para o vídeo de hoje são perguntas que, cientificamente, pelo menos, não existem respostas. E eu quero conversar com vocês sobre elas hoje. E sem mais delongas, eu coloco aí na tela a primeira pergunta para vocês. Qual a origem da vida? Essa é uma das grandes perguntas da humanidade porque a gente não sabe qual a origem da vida. Cada religião tem a sua própria teoria e inclusive os cientistas, né, os cientistas mais renomados do mundo, cada um também tem sua teoria e nunca ninguém chegou a um consenso. Então a origem da vida é uma grande incógnita que a humanidade tem até hoje. Na tela aí então a próxima pergunta. Foi tudo um acidente ou existe um criador? E aí, claro, a gente volta também à questão da religião. Cada religião tem a sua resposta, né, sobre a criação do universo, né? Não digo só da vida, mas do universo como um todo, né? Dos planetas, a natureza, os animais, enfim. Tudo isso veio de um criador ou tudo foi um acidente porque veio a água e não sei o que, enfim. Não tem como a gente ter digamos assim, uma resposta plausível, uma resposta que seja consensual para o mundo todo para se falar sobre se existe ou não um criador ou se foi tudo um grande acidente. Isso aí é uma coisa que até hoje não tem como responder corretamente, claro, desde que a gente esteja considerando, né, que são religiões diferentes e teorias científicas diferentes, né? Não tem como chegar num consenso dessa pergunta também. A próxima pergunta na tela, o que havia antes? Bom, a gente sabe tudo o que existe. A gente sabe que existe o Sol, que existe a Terra, que existem os planetas, que existem as estrelas, que existe toda essa vida na Terra, toda essa natureza. Mas e antes? Antes tinha o quê? Ninguém sabe, né? Tem gente que diz que não tinha nada, tem gente que diz que era de outra forma e se transformou. Então não tem como responder de forma satisfatória o que tinha antes de tudo o que existe hoje. E a próxima pergunta na tela, ainda dentro dessa ideia, a gente começa a pensar sobre o universo. E o universo, ele é infinito ou não? Será que o universo tem um fim ou ele é mesmo infinito? Bom, não tem como dizer com certeza, porque tudo que se conhece do universo é apenas uma pequena parcela de tudo o que pode existir ainda lá fora. Então não tem como a gente dizer se o universo é realmente infinito ou se vai ter um fim em algum momento. E o que seria esse fim? Também a gente não tem como saber, né? Porque a gente não chegou lá. E a próxima pergunta coloca assim, ó, qual o tamanho do infinito? Bom, quando se fala em infinito, né, na matemática existe o infinito, na astronomia, né, se fala muito do infinito, se fala de coisas de tamanho infinito, mas o que tamanho é o infinito? Bom, o infinito ele é infinito, só que não tem como tu responder de uma forma satisfatória a essa pergunta, dizer que tamanho que é o infinito. Ninguém sabe, né? Não tem como medir o infinito, não teria uma régua de tamanho infinito para medir o infinito. Então não tem como saber de que tamanho é o infinito. E a próxima pergunta aí na tela,
estávamos em algum lugar antes da nossa concepção? Bom, e aqui também cada religião tem sua teoria, a própria ciência pode até afirmar, dizer que a gente não estava em lugar nenhum. Antes da concepção a gente simplesmente não existia. Mas claro que como tem várias religiões que acreditam em coisas diferentes, inclusive tem religiões que acreditam em reencarnação, né? Várias religiões acreditam em reencarnação, acreditam que a gente teve vidas passadas e que essa é só mais uma das vidas que nós teremos. Enfim, não tem como a gente afirmar com certeza absoluta o que houve ou se não houve nada antes da nossa concepção. Essa é outra pergunta sem resposta. E a próxima pergunta que está aí na tela para vocês é: existe vida após a morte? Aí também, dentro dessa perspectiva das religiões que acreditam que existiu alguma coisa antes da concepção, também elas acabam acreditando que vai existir alguma coisa depois da morte. Isso praticamente todas as religiões acreditam que existe sim algo depois da morte, algo de bom, de ruim, dependendo de como foi a tua vida aqui na Terra. Mas de acordo com a ciência, nada foi provado até então sobre vida após a morte, e aí, claro, fica aquela dúvida. Mesmo que se encontrem provas científicas, muita gente ainda vai acabar duvidando e não vai ser um consenso geral dizer o que tem depois da morte. E a próxima pergunta na tela: existe vida em outros planetas? Bom, é quase impossível não existir vida em outros planetas porque o universo é realmente muito grande e a própria presença da água em estado líquido já permite que se surjam ali alguns micro-organismos, alguma espécie de vida. Porém, a grande pergunta que a gente acaba se fazendo não é só se existe vida em outros planetas, mas será que existe vida inteligente em outros planetas? Alguém inteligente capaz de construir o que o ser humano construiu aqui na Terra? Essa é uma pergunta sem resposta, pelo menos até o momento, mas que um dia pode sim ser respondida, né? Eu acho que de todas as questões daqui dessa pequena seleção de perguntas aqui que eu fiz para vocês, eu acho que essa é a única que tem uma previsão de resposta e talvez não seja tão daqui a muito tempo assim não. Talvez meio que em breve, assim, em algumas décadas a gente já descubra o que tem lá fora, né? Se tem vida e principalmente se tem vida inteligente. E a próxima pergunta que vai então aparecer aí na tela para vocês é: o que é a beleza? Bom, a beleza, ela é uma coisa difícil de ser medida, né? Tem gente que vê uma paisagem que todo mundo acha bonito e não acha tão interessante. Tem gente que vai ver uma coisa que muita gente odeia e vai achar aquilo maravilhoso. Existem tribos em alguns lugares do mundo, tribos na África e em outras partes do mundo, que uma mulher, por exemplo, quanto mais obesa ela for, mais bonita ela é. Enquanto para a maioria dos outros países aí a gente tem aquele estereótipo, né, da mulher magra, do homem com músculos bem definidos, né? Então tudo vai de cada cultura definir o que é a beleza e cada pessoa vai enxergar nos outros ou nas paisagens ou nas coisas a beleza que mais lhe chama a atenção. Então, o que é a beleza? Não tem como a gente definir o que é a beleza, porque a beleza está nos olhos de quem vê. Por mais clichê que seja, né, essa frase de dizer que a beleza está nos olhos de quem vê, mas é verdade mesmo. Cada pessoa define aquilo que ela acha bonito. Tem gente que vai preferir uma pessoa mais alta, tem gente que vai preferir uma pessoa mais baixa. Tem gente que vai preferir uma paisagem de neve, outras vão preferir uma paisagem de praia. Então, cada pessoa vai definir o que é a sua própria beleza e não tem como responder de uma forma geral o que é a beleza, porque a beleza realmente ela varia de cada pessoa, de cada opinião pessoal. E a última pergunta aí na tela para vocês é: se existem respostas definitivas? Bom, a gente tem muitas perguntas que elas têm respostas, mas será que todas essas respostas são mesmo definitivas ou será que as coisas podem se modificar ao longo do tempo? Algumas coisas que a gente tem como verdade absoluta podem muitas vezes acabar modificando e isso faz com que a gente repense: será que
todos os conceitos que a gente tem, será que todas as respostas que já foram encontradas ao longo do tempo, elas são mesmo definitivas ou daqui a pouco isso pode mudar? Isso fica uma reflexão muito grande, né, gente? Porque muitas vezes o que a gente acha que é absoluto nem sempre é assim. Nem mesmo a vida é absoluta, né? Então, como que a gente pode imaginar que existem respostas absolutas? É difícil de ter essa resposta. Pode ser que existam algumas respostas que sejam absolutas e que nunca, em hipótese alguma, vai ser mudado, mas pode ser que não exista nenhuma resposta absoluta e que tudo possa sempre se modificar. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou do vídeo, deixa aí embaixo seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para ficar por dentro sempre que sair aqui um novo vídeo e eu espero vocês no próximo domingo às 2 da tarde com um novo vídeo do canal. Muito obrigado pela sua audiência, valeu!